No ar, a partir de agora, saúde e bem-estar. Entrevistas e assuntos relacionados à sua saúde, com dicas e informações especiais para que você tenha melhor qualidade de vida. Saúde e bem-estar. O programa saudável na internet. Olá, estamos começando o nosso programa Saúde e Bem-Estar, esse encontro marcado que temos aqui sempre, uma vez por semana, para que a gente possa abordar assuntos importantes relativos à área da saúde e do bem-estar e, claro, contando sempre com a sua audiência aqui conosco. Já queremos agradecer a você que nos acompanha pelos nossos canais digitais, está com a gente pelo nosso canal no Facebook, marque seus amigos, compartilhe o nosso conteúdo, ajude a divulgar a nossa programação. Se você está conosco pelo nosso canal no YouTube, é importante você deixar aí o seu like e aí sim, claro, você também pode ativar o sininho de notificações. Ativando aí o sininho de notificações, toda vez que nós começarmos aqui o programa, você recebe a notificação e acompanha ao vivo aqui com a gente o nosso Saúde e Bem-Estar. Mas vou te convidar a se inscrever no nosso canal. Se inscrevendo no nosso canal, Rádio Grande FM aí no YouTube, você tem acesso a uma playlist completa com todos os programas que já foram ao ar, desde o primeiro episódio até este episódio, pode rever esses programas, temas importantes, profissionais que passaram por aqui batendo um papo com a gente e rever esses assuntos e compartilhar esse conteúdo. Então, por isso, se inscreva aí, Rádio Grande FM, o nosso canal no YouTube, e tenha acesso a esse conteúdo. O nosso Saúde e Bem-Estar de hoje vai trazer aqui um assunto muito importante, um assunto que vem cada vez mais preocupando as autoridades em saúde e, claro, a população de maneira geral, e que tem muito a ver com o nosso modo de vida, com nossos hábitos alimentares, com o nosso modo de se alimentar e de se relacionar, então, com relação à nossa nutrição. Hoje nós vamos falar de educação nutricional e entender um pouquinho a relação disso com a obesidade. Quem está aqui com a gente novamente, já esteve aqui em outra oportunidade em nosso programa, é a Luciana Souza Penhabel. Ela é nutricionista formada pela PUC, lá de Campinas, em 2004, pós-graduada em obesidade, cirurgia bariátrica e metabólica pelo Centro Integrado de Nutrição de São Paulo, nutricionista da equipe multidisciplinar do Instituto Vídeo Cirurgia e Tratamento de Obesidade, e ela está aqui com a gente para bater um papo aqui com a gente, né? A gente, como leigo, vai tentar entender um pouquinho a respeito desse assunto e espero que vocês gostem do programa. Luciana, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Paulo, o convite, por estar aqui de novo. É sempre bom partilhar aí nossas experiências, né? Sem dúvida. Eu trabalho diretamente aí com pacientes obesos, né? Obesos de grau, desde o primeiro grau, grau leve, até obesos realmente mórbidos, né? Uma obesidade maior. E a gente sabe que é bem complexo aí o tratamento. Com toda certeza, mas a gente vai tentar aqui, claro, a gente não vai se aprofundar muito nos temas e o objetivo principal é de repente despertar em você a oportunidade de ir e procurar o profissional e aí, claro, cada caso de forma individual ser tratado, mas a gente vai tentar aqui ao longo do programa aqui esclarecer alguns pontos. Você, quando esteve aqui da outra vez, a gente falou da nutrição de uma maneira geral para toda a população. E hoje a gente vai focar um pouquinho mais exatamente nessa grande preocupação que se tem, que é com relação à obesidade. Eu queria que a gente já começasse você falando para a gente quais são os principais desafios, né, que são enfrentados por indivíduos, né, com obesidade e como a nutrição pode ajudar esse indivíduo. Então vamos lá, assim, acho que é importante já desde agora entender que a obesidade é uma doença crônica, né? Então não é algo que a gente trata assim pontualmente, não é uma coisa aguda, né? Então, então ela não tem uma cura, ela tem um controle. E são várias causas, né? A gente já sabe, isso é bem claro. Então não são causas somente de alimentação, né? Então a gente sabe que existem ali, não vamos falar em erros, né, alimentares, falo que não tem assim proibição, mas dá para a gente melhorar bem essa qualidade para que a gente consiga ter um resultado muito bom ali na perda de peso e manutenção. Mas existe ali uma causa importante, que é a própria genética. Então, se um dos pais, por exemplo, já tem obesidade, o filho tem uma grande chance de vir a ser um adulto ali obeso, né, de ter um peso realmente mais elevado, né, mas isso não significa que ele não possa ser saudável. Né? Então, tem toda essa relação também. As causas também, assim, psicológicas, né, também estão relacionadas. Então, a gente vê que esses pacientes nos procuram e já passaram por diversos tratamentos ao longo da vida.
Então, recebo pacientes que começaram a ter um controle alimentar, por exemplo, na infância, já ali com 8 anos, 9 anos de idade, então já tiveram ali um primeiro contato com o nutricionista, o mesmo médico, e ao longo da vida, né, começaram a fazer aí diversos tratamentos. Então, vejo que ele já vem aí com uma certa frustração, algum desânimo, às vezes até culpa, né, de repente, por se sentir realmente sozinho ali no processo e não conseguir o resultado que esperava. Sim. Então, acho que nesse ponto também é importante entender que o tratamento também não deve envolver somente o acompanhamento, né, nutricional, Sim. justamente por ter várias causas. Então, ali é importante que o paciente obeso procure ali o acompanhamento também psicológico, muitas vezes o acompanhamento ali psiquiátrico junto, um acompanhamento também ali com o educador físico, endocrinologista, para que realmente tenha esse sucesso. Então, pode ser que ao longo da vida ele procurou simplesmente um único profissional, né? Então, hoje entendendo que a obesidade é essa doença crônica de várias causas, a gente precisa abordar de uma forma multiprofissional. Sim. Com relação à nutrição, né, que é a pergunta que você fez, de que né, forma a Paulo? nutrição pode contribuir, né, dentro de tantos desafios, né, que a pessoa com obesidade precisa passar. Então, assim, eu procuro no meu dia a dia individualizar bem, né, esse tratamento. De que forma, né? Então, a gente procura ouvir muito bem como que foram, por exemplo, esses tratamentos que ele fez ao longo da vida, né? Sim. Em que momento que, de repente, ele ficou mais desmotivado, né? De repente, alguns pontos num plano alimentar que ele seguiu, de repente, seguiu por conta própria também. E isso não levou ele ter uma regularidade nesse hábito, porque ficou muito fora da sua rotina, até cruzando com rotina de trabalho, a cultura da própria família. Exatamente. De repente ele começou a incluir ali alimentos que ele não tinha tanto contato assim e isso acabou fazendo com que ele desistisse ali do tratamento. Né? Então, é importante a gente considerar também no tratamento nutricional justamente esse hábito ali do paciente, as preferências, né? Às vezes as aversões. Então, tem alimentos que realmente a gente não consegue incluir. E aí, dentro desse trabalho, dessa abordagem que vocês fazem, né, de individualizar esse paciente, tem alguns exames que podem apontar também algumas carências. E aí essas carências nutricionais são daí a parte de vocês de poder fazer essa dosagem correta e aplicação desses nutrientes. Sim, hoje a gente sabe aí por meio de estudos que algumas deficiências nutricionais, por exemplo, deficiências de complexo B, vitaminas de complexo B, ou mesmo até vitamina D, podem levar, por exemplo, a um ganho de peso mais fácil também. Sim. Né? Então a gente precisa corrigir suplementando e aumentando alimentos fontes desses nutrientes. E relacionado à obesidade em si, a gente procura trabalhar muito com nutrientes anti-inflamatórios, né? Então, só para entender um pouquinho que quando a gente fala em obeso, a gente tem ali um indivíduo que tem uma expansão de células de gordura e ela não só armazena gordura, ela libera ali várias substâncias inflamatórias. Essas substâncias estão relacionadas a, por exemplo, a resistência à insulina, né? Consequentemente, o paciente desenvolve ali um pré-diabetes, futuramente um diabetes, né? Então, a gente procura combater isso com uma alimentação que traga justamente esses antioxidantes, né? Esse efeito anti-inflamatório, que no geral é justamente a gente conseguir equilibrar toda essa dieta, principalmente trazendo ali mais vegetais, mais frutas, cereais integrais. Então, a gente precisa compor isso. E um ponto que eu acho que é importante, né, diante desse quadro de obesidade, é que muitas vezes o paciente coloca uma meta de peso pessoal que fica uma meta de perda de peso, assim, inatingível. Né? Então, hoje também, por meio de estudos científicos, a gente sabe que uma perda já modesta de 5 a 10% já traz, assim, inúmeros benefícios. E 15% a menos está relacionado à menor mortalidade nesses pacientes obesos. Então, imagina você pensar em 70%, 80%, você atingir primeiro essas metas, passo a passo. Exatamente. Né? E você vai observando os resultados daquilo dentro do seu organismo e, claro, que você vai se motivando cada vez mais. Vai cada vez mais. Eu quero só voltar um pouquinho nessa questão da carência nutricional de algumas que a gente tem. E a grande maioria das pessoas, elas vão atrás dessa reposição quando, entre aspas, já perderam ou quase zero. Da importância de você ter isso ao longo da vida. Existem alguns nutrientes, alguns componentes que nos faz mover no dia a dia,
que o resultado ele demora a aparecer. Por exemplo, se a gente pega a questão de cálcio, o ômega 3, por exemplo, isso vai surgir e vai apresentar essa deficiência com idade um tanto quanto mais avançada. A reposição também é mais lenta, por isso talvez a importância de a gente começar quanto antes, melhor, esse acompanhamento, né? Assim, quando a gente identifica mesmo essa carência, até por meio de exame, significa que a deficiência realmente ela já está mais avançada. Muitas vezes o paciente começa a apresentar ali alguns sintomas, né? Isso ainda não é detectado no exame, mas já ali a partir desses sintomas a gente já começa a pensar, né, associar em alguns nutrientes que talvez estejam em falta e realmente no organismo obeso, né, eles têm várias carências, né, a partir da alimentação muito focada, por exemplo, em alimentos ultraprocessados que não trazem esses micronutrientes, por exemplo, a vitamina D, não traz o cálcio, fitoquímicos, né, que são essas substâncias que vão elevar, né, que vão melhorar a perda de peso desses pacientes, e daí a gente acaba muitas vezes suplementando, né, para auxiliar numa perda de peso que estimule, né, esses pacientes realmente com o tempo se motivar mais ainda e continuar a perda. A gente falou lá no início aqui do nosso bate-papo, né, e é realmente, né, a questão dos nossos hábitos alimentares, a escolha, você falou um pouquinho de tentar entender esse paciente, aquilo do que ele gosta mais ou gosta menos, mas como é possível equilibrar isso, hein, Luciana, entre aquilo que o paciente gosta, aquilo que a gente vive no meio de alguns meios, você tem às vezes acesso a algum tipo de alimento, você gosta mais de determinados alimentos, com aquilo que é saudável. Geralmente o que é mais gostoso também não significa que seja mais saudável, né? Tem que procurar equilibrar tudo isso, né? Então, falo que o paciente ali que eu atendo, o obeso, ele está inserido dentro de um ambiente, né, familiar. Então, acho que é importante, de repente, fazer ali um planejamento junto à família. Então, a família ajuda muito no processo. Então, por exemplo, assim, na semana, né? Se essa semana se ele tiver uma rotina alimentar equilibrada, vamos entender rotina como aquilo que ele faz 5, 6 vezes ali no dia, e de repente 10% na semana, ele vai ter um consumo ali num churrasco, né? Ou de repente resolve pedir uma pizza, um lanche, tá tudo bem, porque a rotina tá organizada, tá equilibrada. Né? Então, vamos supor que mora ali o marido, né? Tem a esposa, eles vão pedir uma pizza. Não tem a necessidade também de pedir uma pizza grande. Ou uma então, vamos dupla, pedir, como tá normal reduzir o tamanho da porção para que consuma, né, aquela determinada quantidade e isso não vai afetar em nada. Depois você segue novamente a organização. Exatamente. Então, assim, a gente vai ajustando, vai equilibrando isso. Então, numa semana também, evitar pedir a pizza e o lanche, né? Então, vamos optar. Então, ou a gente vai comer a pizza ou vai comer o lanche, né? Até porque, de repente, no domingo vai ter ali um churrasco já. Então, você já está pensando à frente. Você tem que estar um passo sempre à frente com relação a isso, Então, eu vejo dessa forma. A gente consegue ajustar e equilibrar tudo isso. E isso que é a educação alimentar, né? Não é a gente proibir ali determinados alimentos porque não funciona. A gente tem ali um sistema de recompensa também no nosso cérebro. Então, a partir do momento que a gente proíbe determinados alimentos, a gente vê que depois de um tempo a tendência é a pessoa comer até o dobro ali da quantidade. Isso muitas vezes faz voltar o peso até dobrar o peso, é o que a gente vê nesses tratamentos de toda uma vida, né? Onde houve muitas restrições, né? Eu ia até entrar na próxima pergunta e ia falar sobre isso, e quando você fala isso agora me chama a atenção. Eu ia falar sobre alguns mitos e equívocos que se tem quando fala sobre nutrição, né? Exatamente, um deles pode ser esse, vamos proibir que aí vai tudo bem, quando na verdade é um mito. Daqui a pouco você vai comer mais aquele mesmo produto e não vai resolver, né? Seria um deles, por exemplo, né? Então, assim, é muito comum eu escutar logo numa primeira consulta até a pessoa se culpando, né? Porque gosta muito de comer pão, de comer massas, de comer ali o arroz. E tá tudo bem ela comer, né, esses alimentos, até porque é uma preferência dela. Eu acho que a gente tem que incluir isso no dia a dia. E a gente faz um ajuste, né? Então, vamos de repente incluir esse pão, se ela tem uma preferência ali à tarde, né? Essa quantidade de arroz, não tem problema incluir esse carboidrato ali no período noturno. As pessoas têm muito medo também de comer o carboidrato à noite. E o grande problema é o excesso dele, né? O excesso desses carboidratos mais refinados, né? Então, assim, é diferente você comer ali, de repente, um pão, onde você vai colocar a proteína, a gente vai complementar, de repente, com algumas folhas, né? Fazendo, de repente, ali um sanduíche natural. É diferente a pessoa comer, então, 2, 3 vezes
esse pão Sim. recheado. Então, ali Sim. ela aumentou a porção e muitas vezes ela não está comendo somente por fome física, que a gente fala, né? Existe muito a questão ali emocional junto. E até isso é interessante, né? Porque dentro da própria educação alimentar e aprender e fazer isso, e a pergunta que eu faço é dessa questão da dieta saudável. Você recebe uma dieta, você passou pelo nutricionista, ele diz, olha, você vai ter que fazer isso, aquilo, você vai ter que tirar isso, aquilo. E não é fácil, para quem tem uma rotina às vezes desregrada, você novamente tem que caminhar dentro de uma regra. A pessoa vai lá, fez o seu lanche que você recomendou, a quantidade X, continua com fome, né? Ou seja, isso pode ser realmente, ele tem a necessidade, e aí ele precisa enfrentar isso, existe como controlar isso, porque talvez isso possa gerar aquilo que você está falando, da questão de ansiedade e tudo mais, porque tem uma falta aí, né? De repente aí tem uma relação, né, no sentido como toda uma vida ali, né, por anos ele comeu essa quantidade, né, exacerbada ali naquele momento. A gente vai desmamando, né? Essa quantidade, eu falo assim, tem que perceber a sensação que fica ao final da refeição e dar um tempo ali. Então, assim, a gente tem um centro no nosso cérebro que controla a fome e a saciedade. Então, se esse paciente come, por exemplo, em 5, 10 minutos, não tem esse tempo hábil para ele entender, né, sinalizar ali que realmente ficou saciado. Olha que interessante. Então, existe um tempo, né, que a gente fala médio ali de 20, 30 minutos, em que o paciente ele precisa estar mastigando, descansando o talher, né, aguardando, de repente, entre uma garfada e outra, para que esse tempo ajude ele perceber o quanto realmente o organismo dele necessita. Tá? Então, tem toda essa relação, eu vejo que na prática os pacientes têm muita dificuldade simplesmente na mastigação e tem tudo a ver com emagrecimento. É uma orientação simples, mas eu sempre coloco esse passo a passo. E isso que você coloca com relação ao tempo que se faz as refeições, e aí um exemplo até interessante, né? Um exemplo que eu vejo sempre. Você vai comer pipoca, por exemplo, né? Você está ali assistindo o filme, você até tigela de pipoca, você fica ali de uma em uma, você leva tanto tempo, você tem a sensação depois de saciedade, quando é um produto considerado leve, que se fosse, na verdade, para substituir uma refeição, não seria suficiente. Mas aparentemente parece que você está satisfeito, exatamente porque o teu cérebro vai trabalhando isso, como você está ali um tempo longo fazendo aquela refeição, como se você tivesse adquirido a refeição importante completa. também assim, esse detalhe, né, do beliscar, né? Beliscar, por exemplo, a pipoca. Eu peço sempre para, vamos separar a porção, então, que você vai consumir, leva, então, ali para a sala e você consome aquela porção. Sim. Né? Então, você vai sentar ali e consumir determinada quantidade, vai fazer determinada refeição. É diferente você, então, ficar beliscando ao longo da tarde. Tá? Então, você consegue, eu falo, terminar com um pacote de bolacha, de biscoito ali, já numa tarde, conforme você vai beliscando. Então, é diferente você sentar, prestando atenção, a gente fala em atenção plena, né? Que é quando realmente você percebe essa sensação mesmo que o alimento te dá quanto à saciedade. Olha só. Tá? Então, às vezes, quando você fica em frente à televisão, em frente ao celular, né? Isso muitas vezes atrapalha a percepção dessa sensação de saciedade. Sim. Então, o importante quando fizer essas refeições, que se faça ali sentado realmente à mesa, prestando atenção. Peço até para afastar mais da mesa, né? Para não ficar ali no piloto automático, ali com o garfo. Sim. Então, tudo isso é importante para a percepção mesmo do paciente. Então, é um treino que a gente vai fazendo. Detalhes, né? Que legal. Nós estamos falando aqui sobre nutrição, né? Educação alimentar e o quanto é importante, né, você ter uma nutrição saudável contra a obesidade. E claro, você que está nos acompanhando pelo nosso canal do Facebook, compartilhe esse conteúdo, marque seus amigos, ajude a divulgar a nossa programação. Está com a gente pelo YouTube? Não esqueça, deixe o seu like, ative o sininho de notificações e se inscreva no nosso canal. Nós estamos aqui conversando com a doutora Luciana Souza Penhabel, que está nos ajudando ao longo desse programa a entender um pouquinho sobre isso. E quando a gente fala de obesidade, Luciana, e a gente tem visto cada vez mais jovens já com obesidade e obesidade mórbidas, inclusive crianças já têm passado por isso. A gente até pela própria transformação que a nossa sociedade tem, o acesso a produtos industrializados e tudo mais. A importância das pessoas se conscientizarem que a obesidade hoje é um problema de saúde, não é mais um problema estético, né?
Sim, com certeza. É o que eu falei no início, né? É uma doença ali realmente crônica, a gente não cura, precisa ter esse controle e o tratamento, como eu disse, envolver todos esses profissionais, né? Desde Sim. a infância, então existe uma incidência já alta, né? De obesidade infantil, passando ali pela adolescência, na fase idosa. Então a gente vai ajustando também o tratamento conforme aí também cada faixa etária. Né, cada idade, cada ciclo tem um aporte de nutrientes diferentes, então a gente vai tratando também conforme ali a necessidade de cada um. Sim. Então o tratamento ele tem que ser sempre individualizado. Sim, isso passa inclusive dentro dos diferentes grupos populacionais, né? A gente acabou de falar sobre isso aqui de idosos, gestantes, indivíduos com outras comorbidades também, tudo. Por isso que é importante esse trabalho de forma individualizada. Ô, Luciana, a gente está falando aqui já desse tratamento de obesidade já num estágio avançado, né? E cada vez mais, pelo menos eu me convenço de que esse acompanhamento nutricional, talvez deveria haver investimento por parte, inclusive, dos nossos setores de saúde, quanto mais cedo e ser entregue à população. Porque hoje muitas pessoas não têm acesso ao nutricionista, por exemplo, no sistema de saúde. Só chega nesse nutricionista já para tratar a doença e não no sentido de orientação, de educação alimentar mesmo, como aula nas escolas, como aula de ensinar a população a se alimentar de forma correta, de forma saudável. Você também entende que isso poderia já ser colocado para a sociedade em um outro momento e não só no enfrentamento da doença? Com certeza, né? A prevenção acho que é a chave ali realmente para a gente conseguir, né? Talvez baixar esses números ali da obesidade, que hoje se encontra ali, a gente tem mais de 50%, né, de excesso do peso ali no país, sendo ali em torno de 25% em obesidade. Sim. Então, acho que é isso mesmo, Paulo, a gente de repente realmente dar mais essas aulas, mais essas palestras, essa conversa que a gente está tendo aqui, né? Sim. Para a gente poder partilhar um pouquinho desse conhecimento, né? Como que é essa prática, tirar um pouquinho dessas crenças, às vezes, que as pessoas têm, né? Que eu acho que isso afeta bastante, gera essa culpa nas pessoas e não é assim. Né, a gente consegue realmente trabalhar muito bem essa alimentação junto ali à cultura familiar, né? Sim. Então acho que isso ajuda bastante ali na prevenção, essa atuação também ali nos postos de saúde, né? Então realmente... A gente está falando de orientação, Luciana, e eu vejo muitas pessoas, quando a gente conversa assim no dia a dia com as pessoas, muita gente confunde, e talvez pela falta de informação, e esse também é o objetivo nosso de levar essa informação correta. Por exemplo, as pessoas falam, quando se fala de nutrição, a pessoa já entra, mas tem aquela pessoa que agora só vai comer salada. Não, existem grupos que são veganos, existem grupos que são vegetarianos, né, e assim sucessivamente, que não tem nada a ver com a nutrição. A nutrição para esses grupos tem um outro segmento, mas a nutrição é você comer o que você gosta, mas de uma maneira correta. Eu acho que pelo menos é isso que é o trabalho do nutricionista nesse sentido de orientação. Exatamente, assim, né? a gente olha, né, para cada paciente, vê em que ciclo que ele se encontra, né? Então, se é uma criança, se é um adolescente, de repente se é uma gestante, se é um idoso. Então, a gente vai adaptando essas necessidades ali para cada um e sempre considerando suas preferências, suas aversões. De repente, é um paciente vegetariano, então a gente vai adaptar a dieta para ele. A questão de ter algumas aversões ou intolerâncias, né? Hoje eu tenho muitos pacientes com intolerância, por exemplo, à lactose, então a gente faz ali uma determinada restrição porque é necessário, então é cada caso, né? A gente vai adaptando e isso é a nutrição, né? A ciência da nutrição e sempre aliando também esse prazer, né? Que a gente colocou aqui, porque senão a pessoa realmente não consegue, né? Se manter dentro daquela linha ali de tratamento. Realmente ela acaba tendo adesão por 1, 2 meses e desiste do tratamento. Vocês estão lá com todo o conhecimento que vocês têm dentro das áreas de atuação de vocês, passam essa orientação para o paciente, passam para as pessoas, mas o primeiro passo tem que ser dado por ele, né? Por esse paciente. É ele que precisa entender e é ele que, aliás, vai fazer a maior parte do trabalho que vocês estão designando a ele, porque é ele que vive o dia a dia, é ele que vai mensurar tudo aquilo que vocês passam lá como técnica, exatamente, né? assim, ele é o principal envolvido no processo, né? Fala que se não tiver esforço diário de mudança, né, real no estilo de vida, não acontece. Então, tem que ver a gente ali como suporte, né?
Então, às vezes, eu atendo paciente que fica até com medo de falar que comeu o pãozinho, que comeu o arroz, o macarrão. Eu falo, não, tá tudo bem, né? Eu não tô aqui para julgar você. Só para dizer se aquilo foi além ou não, ou se precisa, né? Então, assim, eu tô aqui para realmente te ajudar, te dar esse suporte, para a gente caminhar, né? Para vencer essa barreira aí, que muitas vezes vem realmente de anos, né? Essa questão, essa crença que ele tem, vem de anos. Sim. Então, a gente vai trabalhando aos poucos e ele vai vendo o resultado e isso é muito bom. Sim. Né? E aí a importância exatamente de mudar as gerações, né? A gente vem de gerações que foram meio desregrado com relação a isso. Hoje a gente está tendo essa oportunidade, inclusive do conhecimento, de acesso à informação, de profissionais cada vez mais dourados. Hoje tem muitos nutricionistas competentes que podem atender a população. Cabe a nós, né, construirmos uma geração diferente. E às vezes a gente vê pessoas ainda mantendo velhos hábitos, né, de uma geração que precisa ter esses cuidados. Então a família também tem importância nos jovens, né, Luciana? Tem, com certeza. Tem que estar todo mundo envolvido ali no processo, né? Esse ambiente ali em que o paciente está ali, realmente precisa estar todo mundo junto, né? Entendendo, né? O que é essa obesidade, como que a gente deve tratar, então tudo isso facilita muito. E falar nisso, a pessoa com obesidade, ela acaba se limitando de muitas coisas, às vezes do próprio convívio social, porque ela tem medo do preconceito, a dificuldade de ter acesso a alguns locais, de chegar no lugar, ter uma cadeira adequada para ela sentar, eventos. Então, ou seja, passa também por essa questão e aí entra aquilo que você falou lá no começo, da equipe multidisciplinar também, que vai te ajudar dentro desse processo todo a mostrar para esse paciente que ele pode mudar esse estilo de vida dele. Né? Sim, isso é algo bem importante, assim, que eu falo desde a primeira consulta, né? Quando o paciente chega comigo, o objetivo ali não é o peso, né? O objetivo maior é oferecer qualidade de vida e saúde. Então, essa qualidade de vida é isso, né? De, por exemplo, a pessoa ir para um local tranquila, não pensando que não vai ter o assento para ela. Eles têm muito essa questão e às vezes, né, fica restrito, não quer sair muito, né? Então, a questão da aparência, questão de comprar uma roupa. Exatamente. Né? Então, é toda uma dificuldade. Às vezes, de se locomover um quarteirão, cansa muito fácil. Então, eles começam meio que isolar mesmo, Exatamente. né? Então, o objetivo maior é esse ganho em qualidade de vida, que como eu citei no início, uma perda modesta de 5% a 10% já leva a ter essa qualidade de vida melhor. Exatamente. Né? Melhora do sono, melhora da disposição física, do cansaço, melhora a concentração, né? Com essa melhora na qualidade alimentar. Que bacana. Junto com toda a equipe, sempre. Sempre. E você, que, claro, sem dúvida nenhuma, tem o papel principal nisso tudo, que como a doutora Luciana disse aqui, você é o protagonista, né, da sua vida, do seu dia a dia, e você deve fazer. Não importa o momento, o importante é você começar. Que seja hoje, que seja importante para a sua vida, que você tenha uma vida saudável, uma vida com qualidade. É isso que nós desejamos. Temos aqui muitos temas ainda para ser abordados com a doutora Luciana, mas nosso tempo está chegando ao final. Luciana, mais uma vez, quero te agradecer a disponibilidade de estar aqui, contribuiu muito para o programa Saúde e Bem-Estar. Volte sempre. Obrigada, Paulo. Eu que agradeço o convite novamente e sempre à disposição. E obrigado a você que nos acompanhou pelo nosso canal no Facebook, marque seus amigos, compartilhe o nosso conteúdo. Esteve com a gente pelo nosso canal no YouTube. É importante você deixar o seu like, ativar aí o sininho de notificações e se inscrever no nosso canal. Nosso Saúde e Bem-Estar está ficando por aqui. Na próxima semana estaremos de volta aqui na Rádio Grande FM. Um abraço, até lá.